Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estou passando aqui para compartilhar mais uma palavra com os amados, que fique em 2 Crônicas, capítulo de número 32, verso de número 10 em diante. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Então, o rei Senaqueribe enviou alguns servos ali, até o rei Ezequias. E ele disse: vem cá, esse rei aí que está dizendo que o Deus de Israel vai livrar vocês, servos do rei Ezequias, o Deus de Israel, ele vai livrar vocês? Não vai mesmo. Ele não vai livrar vocês. E diz assim, no 12: não é Ezequias o mesmo que tirou seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso? Então o rei Ezequias, ele teve uma atitude muito nobre diante do Senhor. Ele arrancou todos os altares, como está dizendo a palavra aqui, todos os seus altos e todos os seus altares dedicados a outros deuses, e falou: somente diante desse altar aqui nós vamos nos prostrar e adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Continuando aqui no versículo 13, diz assim: não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Então ele começou, irmãos, aqui a falar o que ele e os pais dele, os antepassados dele, fizeram com os outros povos. Ele diz aqui na palavra de Deus, saí dali porque estava muito barulho, mas olha o que diz aqui, não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minhas mãos? Então, aonde Senaqueribe ele chegava, ele arrasava com as cidades, ele acabava com as cidades, com os povos, com aqueles lugares, porque na verdade deuses não eram deuses de madeira, de ouro, de prata, mas agora ele vem querendo enfrentar o Deus de Israel. Olha o que diz no versículo 14, qual é de todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Ou seja, da mesma forma que eu destruí eles, eu vou destruir você também, rei Ezequias. Versículo 15 diz assim, agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto a menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E para encerrar, irmãos, assim, clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar para tomarem a cidade. Olha o que eles falaram. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então, só uma observação aqui no versículo 18, olha o que diz, clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, ou seja, na língua que o povo ali de Judá iria entender a linguagem deles, porque eles eram um povo de outra língua. Então eles falaram em judaico para que o povo todo pudesse entender, para que pudesse atemorizar aquele povo, contra o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar para tomarem a cidade. Aqui que eu queria chegar.
Geralmente, o diabo, Satanás e seus demônios, eles vão vir falando. Dizem aí um ditado popular que a alma do negócio é a propaganda. Então o diabo muitas das vezes ele vai pintar para você, ele vai pintar e bordar. E vai mostrar para você algo que na verdade não existe. Ele vai te iludir, ele vai fazer com que você acredite naquilo que você está vendo. Mas na verdade não é aquilo que você está vendo. Ele vai fazer acontecer. Ele vai lutar de todas as formas para tentar te atingir com palavras para te colocar medo. Como Golias contra Israel. Golias chegava e falava. E os soldados ficavam com medo dele, porque ele falava e avançava. Quanto mais as dificuldades, os problemas falam, eles ficam maior do que você. E eles vão avançando e você vai recuando. Por quê? Porque o diabo ele vai tentar provar para você em palavras que é impossível. Esse algo que você tanto quer ou que você esteja lutando contra. Ele vai tentar provar para você de todas as formas, com palavras. Ele vai tentar ganhar de você no grito, nas palavras. Mas as palavras de Deus é que são verdadeiras. As palavras de Deus é que vai te manter de pé e caminhando. A Bíblia diz que a alma do Senhor não se compraz com aqueles que retrocedem. Ou seja, então se Deus diz que eu posso, eu posso. Se o diabo falou, você não vai conseguir, não tem mais jeito, essa doença não tem cura, essa enfermidade não tem cura, o seu casamento já não tem mais jeito, nada para você tem jeito. Você não vai sair das drogas, você não vai sair da prostituição, você não vai sair do vício do álcool. Você já tentou tantas vezes e ele vai mostrar para você coisas que você vai falar, é impossível sair dessa situação. Mas Deus, ele te garante. Porque aqui, Senaqueribe e seus servos, ou seja, os servos de Senaqueribe falaram em judaico. Ou seja, falaram alto, clamaram. Clamar é gritar. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro. Aí a Bíblia faz questão de dizer, para os atemorizar, ou seja, para colocar medo e os perturbar, deixar a pessoa aflita, para tomarem a cidade. Quer dizer, quanto mais o diabo aperta, a tendência do ser humano pela sua carne é de ficar com medo. Mas temos que fazer como aquele rei, o rei Asa. O rei Asa, ele clamou ao Senhor. O rei Asa, ele buscou o Senhor quando ele precisou do Senhor. Olha, Senhor, está vindo contra nós uma grande multidão. Nós estamos com medo, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então, não vou falar para você, todo ser humano pela carne tem medo, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Então, se você tem o amor de Deus dentro de você, se você tem o verdadeiro amor de Deus dentro de você, você não tem que temer, você não tem que ter medo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Cristo enfrentou a tempestade. Cristo enfrentou a tempestade quando ele estava indo rumo aos discípulos ali naquela grande tempestade ali no mar. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar da mesma forma que Cristo. Não, Satanás, aqui não tem lugar para você na minha casa. Aqui não tem lugar para você. Essa porta de emprego vai se abrir em nome de Jesus. O meu marido vai ser liberto dos vícios. O meu casamento vai ser restaurado. Eu não estou doente, eu estou curado em nome de Jesus. Você tem que profetizar, você tem que falar, você tem que acreditar. As palavras têm poder. Da mesma forma que elas vêm negativa para você, que Satanás manda, você manda daqui para lá também positiva. Manda palavras de fé, eu vou conseguir, vai dar certo, a porta vai se abrir, o meu casamento vai ser restaurado, a minha família vai ser liberta, eu vou ver a minha família na presença de Deus. Só basta você fazer como o rei Ezequias fez. Apresente diante de Deus a afronta que o diabo ele tem feito a você, que os servos do diabo, os demônios têm feito a você. Talvez você dê crédito a tantas pessoas, você ouve tanta ladainha no seu ouvido, você empresta seu ouvido para ouvir tanta ladainha, tantas palavras negativas, você que serve a Deus, você que lê a Bíblia, você acredita realmente que Deus abriu o mar vermelho, você acredita realmente que Deus derrubou as muralhas de Jericó, que Deus abriu o rio Jordão, que Deus fez grandes maravilhas no passado e Ele faz hoje,
Mas quando chega alguém perto de você e fala alguma palavra negativa, dá só um assoprinho, você desanima, você desiste. Cuidado dessas pessoas que se diz seu amigo, que só fala coisas negativas para você, que só te deixa para baixo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que saber discernir, diferenciar aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo. Nunca se deixe ser levado por palavras negativas. Sempre procure andar com pessoas que tenham um pensamento mais elevado do que o seu, um pensamento de fé, não pessoas que vai te colocar para baixo. Apresente sua afronta para Deus, apresente, abra o seu coração, a carta do seu coração. Aqui Ezequias apresentou uma carta feita pela mão dele. Hoje o Espírito Santo está dentro de nós, ele conhece nós todos. Então, se abra para ele, se abra para o Espírito Santo de Deus, se abra para Deus, abra o seu coração para ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que você, que eu, nós sairemos vitoriosos em qualquer circunstância, porque o diabo ele não pode vencer aquela que tem Deus na sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.